Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jucial. Vamos à mentoria. Nosso mentor de hoje é Léo Cuba. Ele que é fundador e CEO da Incuba, um dos maiores empreendedores do Brasil quando o tema é tecnologia e marketing digital. Léo é pioneiro em podcasts no Brasil e tem um podcast maravilhoso, Talks by Léo. Léo, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao meu estúdio, que na verdade é o estúdio do Léo. Um prazer. Pra quem não sabe, é a nossa casa aqui. Na nossa casa, nossa casa, né? Um prazer estar aqui com vocês. Um podcast que eu admiro porque vocês são um dos melhores entrevistadores aqui que eu já vi aqui passar pelo estúdio, viu? De verdade. Caramba! Nossa, olha, Josiel. Essa não sabia. Agora eu fiquei lisonjeado, hein? Nojo. Não fala isso pra Caramba, não. aumentou a Ele é responsabilidade. perfil 3 no Enneagrama. Super vaidoso. Você falou, ele chegou a inflar aqui, ó. Deu pra sentir o Vocês se baiacu. preparam muito. Vocês se preparam muito e é diferente de outras pessoas. Por isso que é legal estar aqui com vocês. Vamos ver o que vai sair, né? Porque a gente falou tanta coisa antes da câmera abrir. Eu não sei se tem tema mais pra falar, mas vamos tentar. Tem assunto de sobra e... Bom, a gente fez uma brincadeira aqui no início, porque o Léo, ele é dono aqui do podcast onde a gente grava, que já é a nossa casa, acabou se tornando um grande amigo. Tivemos aí o nosso episódio, meu e da Karen, vocês vão se lembrar, porque foi o Léo que nos entrevistou dentro do Receita de Sucesso Podcast. Então confere lá também, ficou muito legal. E agora chegou a hora dele, né? Tava na hora já de entrevistar o homem. Régua tá alta, porque ele também é um excelente host, né? Tem um canal aí que tá com 125 episódios e também só traz gente de peso. Então vamos lá, talvez vai ser mais tranquilo, né? Porque ele já sabe como conduzir bem um bate-papo, uma entrevista. Meu amigo, vamos lá, mas vamos começar então do início. Um tema muito importante que quero trazer é falar justamente desse... O Joel J fala que a influência é a nova moeda da economia. Então, construção de autoridade, como criar influência, como usar a minha influência para construir marcas de sucesso. Então, a gente vai entrar nesse assunto que é muito importante. Acho que é a segunda vez que a gente traz, mas não com essa tão específico, né? Como a gente vai entrar aqui em algo mais específico. Mas só para a galera conhecer um pouquinho sobre você, conta um pouco sobre sua trajetória, né? E depois a gente vai entrar nesse assunto que vai dar bom, hein? Vamos lá. Eu empreendo desde sempre, né? Eu estudei engenharia na USP, na Poli, no início da internet comercial, então eu não vou falar idade, tempo e tudo mais, mas as pessoas procuram as datas aí. E eu fiz faculdade de engenharia, mas eu sempre gostei de tecnologia e inovação. Desde criança eu programo computador e tudo mais. Fui para engenharia e eu tinha alguma coisa, assim, desde criança que eu queria montar negócio, assim. Eu não sei de onde veio, não tinha referência, que em casa, meu pai é engenheiro também, me criou para fazer carreira em multinacional e tudo mais. Montei meu primeiro negócio na faculdade, com um amigo da faculdade e um outro amigo em comum. A gente fez uma empresa de tecnologia, eu tinha 20 e poucos anos, bem jovem. A empresa deu muito certo e de lá para cá eu montei 6 negócios. Um deles eu vendi, eu criei uma das primeiras tecnologias de voz sobre IP, de VoIP do Brasil. No começo dos anos 2000, em 2006 eu vendi essa empresa para uma multinacional na área de telecom, líder em automação de call centers, que eles precisavam comprar uma tecnologia mais madura para mudar toda a tecnologia dos sistemas deles, né, que era de linha telefônica convencional, e para a internet, né, que é o VoIP, né? Então a gente conseguiu vender o negócio. E no paralelo, eu sempre, apesar de vir de tecnologia, eu me descobri ser um cara comercial, de desenvolvimento de negócios, né? Então isso foi andando junto, porque quando eu estudava ainda, eu estava na escola, era pequenininho, eu era muito tímido, né? E depois que eu comecei a empreender, eu descobri que eu tinha habilidade de comunicação. E aí, depois que eu vendi o meu último negócio, eu tirei um pequeno sabático, casei e depois eu comecei a Incuba em 2009, que é uma agência de marketing digital, para falar de uma forma mais simplista. É muito mais do que isso, mas para as pessoas entenderem, é uma agência de marketing digital. Então eu fui vindo aonde a tecnologia convergiu com marketing e comunicação, né? E a partir desse momento que eu comecei em Incuba em 2009, outra
carreira andou no paralelo, que foi de produtor de conteúdo. Né? Então eu criei meu primeiro podcast em 2010, que é o Man in the Arena, foi inovador na época, o principal no nicho, entrevistando empreendedores na área de tecnologia e inovação, mais de 100 episódios em 5 anos, foi citado pela Forbes, Exame, Endeavor, se procurar no Google vai achar um monte de matéria, até lá fora o The Next Web citou a gente como um top 6 da América Latina em podcast de empreendedorismo e inovação, né? E a gente surfou essa onda de podcast no YouTube naquela época, né? E no paralelo eu fui coautor de um livro, eu comecei a dar muita palestra. Então, essa construção de autoridade no nicho começou a andar junto com essa fase da minha carreira, que dura 13 anos agora, né? Então é por aí, é esse resumo dessa fase inicial e agora estamos aqui, né? Maravilha, maravilha. Vamos entrar então nesse assunto. Eu acho que depois do episódio de hoje eu vou te convencer, você vai se convencer. Você tem que construir autoridade, tem que construir influência e principalmente usando hoje o que o próprio Joel J considera ser o melhor canal, podcast. O que é influência para você, Léo? E qual a importância de construção de autoridade, brand pessoal, de influência para a vida ou para os negócios, principalmente para quem é empreendedor? Eu acho que tem, nessa caixinha de ferramentas, né, de influência, eu acho que tem várias coisas, né, porque a gente tem que separar. Uma coisa é você ter notoriedade ou celebridade, é você ser conhecido. Mas ser conhecido não quer dizer que você seja influente, não é? E ser influente não quer dizer também que você seja muito conhecido. Então tem esses dois lados da balança, né? Então tem gente que confunde uma celebridade com influenciador. Às vezes a pessoa só é famosa, né? Mas quando ela tenta, por exemplo, influenciar para vender alguma coisa, não vende nada. Porque só tem fama, não tem credibilidade ou autoridade num tema ou num nicho, né? E tem gente que equilibra as duas coisas. Você falou do Joel. Joel é a mistura das duas coisas. Ele é hoje ele é mainstream, celebridade com autoridade nos temas que ele domina. Performance pessoal, desenvolvimento, negócios e tudo mais, e vende, né? Então tem essas duas coisas. E aí você tem várias camadas, né? Você pode ser uma pessoa de um nicho, né, com poucos seguidores, inscritos e tudo mais, em qualquer canal que você tenha conteúdo, né? Mas você dominar aquele nicho e ter muita autoridade. E como que se constrói, né? Então tem muita gente, às vezes, eu trafego por dois grandes ambientes, né? O do empreendedorismo, tecnologia e inovação, e dos executivos, né? Dos C-levels e de grandes multinacionais por conta da Incuba. E tem gente que pergunta pra mim, cara, como é que eu crio conteúdo no Instagram, no LinkedIn? Eu tenho que fazer selfie, tudo. Não, você não tem que, você tem que ver qual formato se adequa ao teu estilo, né? Então, o que funciona melhor para você? É texto? Então escreve. É falar, né? É vídeo. Então você tem que entender um pouco, né? O que funciona para você como formato. E aí, acho que o segredo da influência ou da construção de conteúdo é a autenticidade, né? Então você pode se inspirar e ver boas práticas, mas se você não aplicar isso ao que você é bom, a tua trajetória, a tua verdade, nunca vai conectar com as pessoas, né? Então você pode ter inscrito, seguidor, mas você não vai ter relevância, não vai ter engajamento, que é uma métrica boa para você ver se a pessoa é influente ou não, né? A pessoa pode ter audiência e não ter engajamento, comentário, né? E por aí vai, sabe? Então acho que passa por aí o início dessa conversa sobre influência. Cara, que bacana. A gente teve uma aula, o Joel, só sobre esse tema, né? Ele trouxe alguns números, provavelmente você deve ter acesso a alguns números também, mas alguns que me impactaram bastante. Ele disse que hoje, a título de influência, foi feita uma pesquisa, né? Eu vou lembrar de dois, né? O primeiro que ele trouxe é que o Brasil hoje é o maior consumidor de podcast do mundo. Tava número 1, depois veio para número 2, aí acho que passou a Índia, aí depois agora ele passou de novo, e o Brasil hoje ou seja, as pessoas que mais consomem podcast no mundo são brasileiros. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, foi feita uma pesquisa de nível de influência que as pessoas exercem sobre outras pessoas. E o host de podcast ficou com mais de 80%. Pra vocês terem uma ideia, ator global ficou com menos de 10%. Ou seja, hoje um host de um podcast influencia muito mais do que um próprio ator global, e eu acho que é muito mais por essa questão da autoridade, por causa do conteúdo, mas por ganhar essa influência que você falou, ele é muito mais, ele consegue influenciar melhor, porque ele também, do outro lado, ele acaba construindo essa autoridade
dando conteúdo, tudo mais. Então ele trouxe várias métricas, mas essas duas eu lembro que me impactou bastante. E eu acho que isso tem a ver com qual é a melhor forma de você mostrar o que você sabe, através de uma conversa, né? Não de uma propaganda, não é? Então por isso que acho que conversa, e o podcast é isso, né? É o melhor formato hoje para você gerar tempo de engajamento de uma pessoa com a tua marca. Por quê? Se você fala assim, não, eu tenho minha empresa, então a pessoa visita meu site ou as minhas redes sociais, beleza, mas são segundos de contato com a sua marca. O podcast tem retenção. Então você tem muito tempo e com frequência de publicação das pessoas tendo contato com você, não vendendo algo, você mostrando seu conhecimento e interagindo com alguém. Não é? E quando você está num nicho, a curva de construção de influência é muito rápida. Né? Então por isso que não é sobre notoriedade, sobre você ter milhões de pessoas, né? É sobre você se aprofundar dentro da tua audiência, né? E eu sou prova disso, porque o tempo sempre jogou a meu favor. Eu sou muito resiliente a projetos de longo prazo. Minha empresa tem 14 anos, meu podcast tem, se eu somar tudo, são 13 anos, né? Todos os conteúdos que eu criei. Então o longo prazo jogou a meu favor para a construção. E isso é um grande erro, né, Léo? Porque tem muitas pessoas que até começam nessa jornada de construir uma influência, mas às vezes não tem uma frequência correta, Exato. Não faz da maneira correta e às vezes acaba desistindo porque fala, eu não tive resultado. São muitos elementos, né? Primeiro é comunicar a sua verdade, né? No formato que você tenha mais afinidade, saber jogar o jogo dos canais, cada plataforma e formato tem uma especificidade, né? Então, como que funciona um LinkedIn, um TikTok, um Instagram, né? Um Twitter, o X, e por aí vai o podcast, YouTube, Spotify e tal. Então, tem que saber jogar o jogo da plataforma e ser verdadeiro em cada uma delas, né? Ter frequência, consistência e o longo prazo. Acho que é uma mistura de tudo isso, né? Legal demais, legal demais. Então vamos lá, vamos começar aqui, só para o pessoal entender, para quem que é criar um podcast. Hoje é aconselhável para todas as pessoas que querem construir influência, mas vamos falar de empreendedor. Poxa, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? A importância de você ter um podcast, às vezes, da sua empresa, ao qual você leva seus clientes lá para fazer um bate-papo, uma conversa, e aquilo já vai servir para você mandar para outros clientes, já serve como um depoimento. Ou seja, você consegue... a partir desse momento, se posicionar também como uma empresa que gera conteúdo, automaticamente você está gerando valor. Mas eu queria ouvir do Léo. Como eu começo um podcast? Imagina que quem está assistindo a gente tem a menor ideia de como criar um podcast, o que fazer no podcast. Então, acho que o primeiro ponto é por que as pessoas deveriam ter um podcast? E depois, como eu construo um podcast do zero? Bom, a primeira coisa é, se o seu objetivo é profissional, e se ele está falando de profissional é gerar negócio, né, como consequência, eu acho que cada vez mais a propaganda ou a publicidade tradicional funciona menos, né? Então você criar anúncio e tudo mais funciona cada vez menos. Então, se você pensar num funil, né, de vendas, né, você tem conhecimento, consideração, né, awareness, consideração e conversão e retenção e por aí vai. A camada de consideração, que é a construção de autoridade, né, você tem N formatos de você criar autoridade. E podcast é um dos formatos mais simples de fazer, porque é uma conversa. Não é? Então não é você falando sobre você. Tem muita gente que não é confortável em falar sobre si, gerar conteúdo em primeira pessoa. Os grandes influenciadores, como o Joel, voltando para ele, tem muita facilidade em se expressar, né, em primeira pessoa. Né? A maioria não. Então, quando você tem um podcast, você está mostrando o seu conhecimento em interlocução com outra pessoa. Então, todo mundo sabe conversar, de certa forma, né? Então, ele é um formato fácil de você começar, né? Agora, o segredo é identificar seu nicho, né? Então, o que você tem de diferencial no seu nicho e da sua experiência para levar para o público? Então, começa por aí. Qual é o nicho, né? E aí você começa a montar a sua estratégia, né? Cara, e às vezes... que nem o Juscelio falou aqui, chama seus clientes, mas não só os clientes, né? Às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade de falar, mas não me sinto tão confortável. Começa mostrando, falando dos pilares da empresa, da cultura da empresa, quais são os processos que foram implantados, porque muitas outras empresas também podem estar vendo e aplicar aquilo ali. Você pode começar com pessoas da sua empresa, você com seu sócio,
Sim. né? Eu já fiz um episódio aí falando de um dos meus negócios aqui, o estúdio, a Pod Factory, já fiz episódio com o Marcelo Toledo, que é meu sócio, Sim. a gente conversando sobre podcast, sobre os aprendizados da gente nos nossos podcasts. E isso gerou cortes e tudo mais até pro negócio, né? Uhum. Então você pode começar com seu sócio, um colaborador, né? Tem um podcast que é gravado aqui que é o Pode Cobrar, que é do mercado de cobrança, né? É um grande diretor de uma das maiores telecoms do Brasil, falando com pessoas do meio e com funcionários de atendimento e tudo mais. Então ele consegue pegar todo esse escopo do nicho dele, sabe? Então é muito. Tem muitos caminhos possíveis, né? Legal. Então, quero estruturar um podcast do zero. O que eu preciso fazer? Nicho, Nicho. Escolher um nicho. pauta, Qual vai ser a pauta? né? Então, como que você começa, né? Começa pensando, por exemplo, um piloto de uma temporada de 10 episódios, quais temas daquele seu nicho você pode abordar de uma forma sequencial para que faça sentido, né? E de uma lógica de temas, né? E quais os convidados você tem no seu círculo próximo, porque se você está começando do zero, você não vai chamar uma pessoa famosa, a não ser que seja do seu relacionamento, né? Então, quem tem relacionamento próximo, para você montar esse momento piloto de uma forma orgânica, que você não fique tímido, que você fique com medo de começar e tudo mais. Faz 10 episódios, aprende e depois segue. Tá, nicho. Depois, a pauta seria as perguntas, todo... Sim, eu acho que você tema, se preparar, você se preparar como entrevistador, né? Então a gente falou convidados, temas e como que você pauta a conversa, né? Eu tenho uma estratégia de como eu conduzo o meu podcast. Eu sempre falo primeiro sobre a trajetória do convidado, as lições que aquela pessoa aprendeu na trajetória dela, e depois eu entro em temas mais leves, né, de dicas, curiosidades e tudo mais, e fecho, né? Então, eu acho que você ter um modelo de pauta e seguir aquele modelo vai fazer você se aperfeiçoar a cada episódio, porque você tem um padrão repetitivo, né, para você não depender do teu improviso enquanto você não está treinado, né? E isso também facilita você gerar um segundo produto que, para mim, se torna o mais importante dos podcasts, que são os cortes, né? Então você vai gerar uma temporada de 10 episódios, você vai ter lá em vídeo, em áudio, então vai publicar no YouTube, no Spotify, né? E você vai gerar cortes, que são aqueles trechos com os temas mais relevantes daquele episódio. Se você tem uma pauta que se repete ao longo de 10 episódios, você tem uma previsibilidade dos temas. E você pode começar a cortar, pode começar a agregar, pode fazer episódios especiais só sobre perguntas específicas, né? Então tem muito remixar o conteúdo e por aí vai, né? E outra, quais canais você vai distribuir, né? Então você tem o conteúdo longo YouTube, Spotify, e como que você distribui nas redes sociais os seus cortes, né? Acho que basicamente é um resuminho do framework de fazer um podcast, né? Legal. E qual que é o custo que eu tenho para ter um podcast? Você pode fazer em casa, você pode fazer remoto. Tem gente que faz em live, né, de StreamYard, assim, sabe? Então você não precisa pensar em grandes estruturas. Agora, se você tem um budget para poder investir, você tem estúdios de N tamanhos, né? De R$300 a hora, de R$100 a hora, com uma estrutura mais simples, até estúdios mais sofisticados, né? Então aí acho que tem para todos os tamanhos, né, de investimento, né? E aí para qualquer um, né? Em qualquer cidade hoje você tem, né, lugar para gravar, né? Sim, e hoje o pessoal acaba tendo aquela crença de que, poxa, para montar um podcast é caro, mas hoje você tem estúdios, né, que você aluga uma estrutura e viabiliza isso você gravar em qualquer lugar do Brasil. E online também, né? O pessoal tem feito bastante. Online. Sim, sem dúvida. Dá para fazer online, né? Agora, qual eu acho que é o desafio? O desafio é a consistência, frequência e pensamento pelo menos de médio prazo, né? O sucesso de um podcast, ele não acontece no curto prazo. Ele leva tempo para você gerar audiência, gerar inscritos, gerar consideração de quem está acompanhando seu conteúdo. Então, assim, o meu podcast atual, ele tem 3 anos e meio. Eu comecei no meio de 2020, no início da pandemia, né? Foi junho de 2020, era o primeiro trimestre da pandemia, né? Foi online. Eu comecei em live no Instagram, e depois eu baixava o arquivo da live do Instagram, a gente reeditava do vertical para horizontal, jogava no YouTube, tirava o áudio e jogava no Spotify. Foi assim que eu comecei o podcast atual. E depois eu criei o estúdio, né, e profissionalizei, né? Mas os 42 primeiros episódios, 42 semanas online. Do 43 em diante foi em estúdio. E por volta do 80 mais ou menos, foi que a curva de audiência começou a crescer rápido.
E cresceu mais rápido ainda nos últimos 20, 30 episódios. A galera já estava acostumada, né? E os testes de formato que fui fazendo Ah, é? para aumentar o engajamento, que a gente estava conversando antes de abrir a câmera. Sim. Né? Mudar a edição, colocar trailer, né, no início do episódio. Quem quiser, olha, procura no YouTube Léo Cuba podcast, vai achar o meu canal. E é isso, né? Você vai testando o que funciona, estudando o que os melhores podcasts do mundo estão fazendo e aplicando no seu produto, né? E a médio prazo, quando você diz a médio prazo, Léo, é 1 ano e meio, mais ou menos? Acho que 2 anos. 2 anos. 2 anos acho que é uma janela boa para você ver resultado. Gente, então é isso. 2 anos, vocês não me desistam antes disso, hein? 2 anos. Fazendo certinho com uma frequência mínima de um episódio por semana, né? A gente tava falando sobre Exatamente. Se você também espaçar demais, eu acho que a curva de crescimento da audiência e engajamento diminui. Então tem gente, eu acho que até que 1 às vezes é pouco, mas 1 acho que é o suficiente mínimo para você conseguir construir no longo prazo. Ô, Léo, uma coisa que eu acho que é bem importante também é essa questão do quanto tempo vai durar esse podcast. Porque dependendo do público, né, que essa pessoa e da onde ela vai estar assistindo ou ouvindo esse podcast, tem um tempo também, né? Sim. A gente pode falar sobre isso? Eu acho que 45 minutos a 1 hora é o ideal para a maioria das pessoas, né? Para você conseguir ter uma conversa que tem um começo, meio e fim, né? E que não fique longo demais. E tem alguns podcasts que são muito forma longa, long form que a gente fala, né? O meu se enquadra nisso, né? Então, por exemplo, o meu podcast é muito difícil ter menos de 1 hora e meia. Alguns passam de 2 horas, alguns passam de 3 horas, né? Só que eu não me preocupo muito porque eu sei que a maior parte da audiência vai ver só corte dos melhores momentos. E aquelas pessoas super engajadas com o seu podcast vão acompanhar o conteúdo longo, né? Então, mas eu deixo meio livre, assim, sabe? Você não coloca, não estipula ali um tempo. Não estipulo. Deixa fluir. Deixa fluir e vou em frente, entendeu? Pra mim funciona, mas eu acho que como regra, ou como não tem regra, boa prática, 45 minutos a 1 hora é bom. Perfeito. A gente fez um podcast, eu tenho uma agência, como eu disse, né? A gente fez um podcast para uma das principais marcas de depiladores femininos do mundo, né? Então a gente criou um podcast de marca, né? Eu vou até falar aqui, é da Bic, né? Que fabrica caneta, mas eles têm uma linha chamada Soleil de depilador feminino, né? Concorre com a Gillette, Venus, né? Que tem 10 vezes mais verba e investimento do que Bic, nessa categoria de lâminas, né? E a gente fez um podcast chamado Pode Brilhar. Tá? A gente contratou uma host, que é a Laura Vicente, apresentadora do Multishow, foi apresentadora do Rock in Rio, do The Town. Ela é a host, uma host famosa, para falar com outras mulheres, para falar sobre o território de marca que essa marca atua, que é a diversidade de beleza, a aceitação de todos os padrões físicos e tudo mais. E aí, a gente fez uma temporada de 8 episódios, convidando pessoas diversas, mulheres, né? Episódios de 45 minutos, cortes e tudo mais. Foi uma forma da gente também, como que uma marca pode criar conteúdo que não é propaganda. E também deu muito certo, né? Então eu segui um pouquinho esse playbook que a gente tá falando, né? Que eu falei um pouco atrás. Uma temporada, 8 a 10 episódios, né? Testa, né? Formato, 45 minutos, disparou. Milhões de views. Caramba. Tudo dá pra fazer, gente. Dá pra falar sobre conteúdo, dá pra falar sobre produto, dá pra falar sobre N coisas aqui no podcast. Sem dúvida nenhuma, né? E assim, e vocês também, né? Fazem isso melhor do que quase todo mundo, assim, sabe? A construção de autoridade, o craft que vocês fazem da pauta, o quanto vocês se preparam, né? E já tá chegando no médio prazo daqui a pouco, o tempo de que vocês estão fazendo. Estamos né? há 1 ano e... Começamos em agosto. Faz mais de 1 ano, agosto. 1 ano e 3 meses. 1 ano e Então, 4 meses. Então, e aprendendo sempre como melhorar. Sim. Né? Sempre curiosos, né? E isso é a característica de empreendedor, né? Cara, como que eu melhoro? Como eu faço melhor? Tipo, vocês pegaram uma dica aqui, já falou pro time de produção, já vamos fazer no próximo, e assim vai. E aí você vai vendo que a curva dos seus números vão mudando, né? Legal demais. Quais você diria, então, foram os seus maiores aprendizados que funciona para quem está querendo começar a criar influência por esse canal, podcast? Frequência e consistência. Frequência e consistência. Preparo, né? Se preparar para entrevistar.
tentar tirar da pessoa que está entrevistando, se a pessoa tiver alguma notoriedade, né? Sair do lugar comum, fazer perguntas diferentes, por isso que acho que você estudar, né, se a pessoa já deu entrevista em outros lugares, né, ver como que você pode levar a conversa para um lado diferente, óbvio, dentro do seu segmento, nicho, né? E eu acho que um segredo, e isso eu aprendi isso muito recente, hoje em dia, tem tantos podcasts no mercado, para você se destacar, você tem que ter um nível de pós-produção bom, né? Então, por exemplo, quem olhar o meu podcast, do número 110 em diante, existe uma introdução em formato de trailer, que faz com que prenda o interesse de quem começa a assistir. Porque se alguém que vai assistir, né, não tá vendo pessoas famosas, se você não tiver um gancho que faça a pessoa se interessar por aquele conteúdo, pode ser que ela abandone em menos de 1 minuto, né? Enquanto você está se apresentando o convidado, vinheta e tudo mais, a pessoa já saiu, né? Então, eu começo os meus podcasts hoje com uma ediçãozinha mostrando os melhores momentos, editados, e depois começa a conversa. E vale, por exemplo, a gente que já tem esse conteúdo gravado, a gente pegar aqueles primeiros episódios e transformar... Pode, só que você vai ter que relançar. Isso. Vai ter que, né? Então aquele episódio você vai ter que fazer relançamento dele e vai ter que criar visualizações do zero, mas é possível, sem dúvida nenhuma. Que legal. Porque assim, eu pergunto por nós. Quando a gente começou, era pouquíssimas pessoas, muitas daquelas pessoas que a gente convidava do meio que a gente... Hoje não, hoje a gente, né, graças a Deus, o pessoal já tá chegando, eles ficam pedindo, essa semana, e aí, vai ter, quem vai ser... Então já vai chegando esse tipo de mensagem. Cara, e tá chegando muita gente gigante querendo participar desse podcast. Virou muito legal. Virou destino. Exato. Verdade. Virou destino, né, das pessoas falando, não, aquele podcast eu quero participar, porque vê a qualidade. Porque tem duas coisas. A qualidade de quem vocês trazem, né, só gente boa, e o quão bom vocês são também. Porque também, se você traz gente famosa e você não é bom para extrair as lições do convidado, também não é legal, né? E vocês têm as duas coisas, né? E daí eu continuo falando das boas práticas, eu vou falar mais duas, tá? A outra coisa é caprichar nos cortes, porque o corte é como as pessoas vão te descobrir, né? Então, o corte é o que vai fazer, eventualmente, alguma coisa viralizar e mais pessoas te descobrirem. A outra coisa, e a última, é distribuição. Distribuição é importante. Então você vai ter o seu conteúdo principal do episódio inteiro no YouTube, provavelmente em vídeo, no Spotify e plataformas de áudio na versão em áudio, e depois os cortes espalhados pelas redes sociais. Quais são as principais? Instagram e TikTok. Você pode colocar no LinkedIn também, no Quai, Short também do YouTube. Desculpa, no Shorts também. Então, short vídeos, né? YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok. Eu uso Quai também para ajudar a distribuir um pouco mais. Então tem 4 plataformas de vídeos curtos, né? Às vezes LinkedIn e X também. Ou Threads também, né? Legal. Bacana. Aqui ficou claro, como eu crio um podcast, então sai dessa crença de que, poxa, cara, é bem tranquilo, né? Você pode alugar um estúdio, você definir pode o fazer nicho. Online, exatamente. Nicho, pauta, frequência, consistência, se preparar, né? Montar ali, pode ver que a gente sempre tem aqui em mãos aqui uma folha com todas as perguntas, né? Pra gente seguir ali isso daqui, um roteiro, uma pauta mesmo, né? Caprichar nos cortes, se atentar à distribuição, agora uma parte importante. Que eu tô me imaginando do outro lado. Cara, quem que vai fazer isso tudo? Qual o time que eu preciso? Primeiro, eu preciso ter um time para fazer isso, ou eu posso terceirizar isso com uma agência, por exemplo? Eu acho que assim, primeiro, você não precisa ter time. Sai caro, você não vai, né? Agora, existe hoje muitos freelancers no mercado especializados em fazer pós-produção de podcast. Você pode contratar uma empresa especializada, né? Ou se você tiver um budget muito curto, você vai ver freelancers especializados em fazer corte, em editar vídeo, né? Então é relativamente simples. Então tudo, ele anda de acordo com a sua possibilidade de investimento. Você pode ir da forma mais simples, amadora, até a forma mais complexa e cara. E eu sou exemplo disso. Eu comecei com live no Instagram, fazendo de casa, com um celularzinho aqui na minha frente, num tripézinho, com uma ring light atrás, e na live do Instagram, numa qualidade de áudio péssima, né? Porque a live do Instagram comprime o áudio, e um detalhe, né? A qualidade do som é mais importante que a qualidade do vídeo, porque a pessoa muitas vezes está vendo o vídeo só escutando.
dá play no YouTube e fica só escutando. Então o áudio é fundamental ter qualidade, né? Então eu peguei toda essa jornada do simples para o complexo e sou prova de que dá certo. Você pode fazer simples, né? De casa, né? Maravilha. Gente, aproveitar e dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteu trabalha única e exclusivamente através de cartas de crédito e consórcio imobiliário. É a maior referência hoje em alavancagem de patrimônio, usando o consórcio como ferramenta. Você tem duas opções. A primeira, você vai fazer aportes mensais. A Monteu vai fazer toda uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, elas valem ouro no mercado, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você compra imóvel, com o valor do aluguel, você paga a parcela e você está construindo patrimônio usando o capital de terceiros. Quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio te gerando renda passiva vitalícia, ao qual foi construído com capital de terceiros. Então, segue a Monteu Investimentos, fala com o pessoal que você ouviu no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Léo, quais seriam os principais erros que você percebe na hora de... Vamos falar de onde a gente errou, que as pessoas não precisam errar. Primeiro, antes de falar dos erros, eu quero falar um ponto que eu acho que é relevante, que é monetização. Então muita gente pensa, dá para ganhar dinheiro com podcast? Eu diria primeiro, não comece pensando em monetização, né? Que se você pensar nisso, se você olhar, é assim, que nem empreender. Se você empreende olhando para um Elon Musk achando que isso é o seu ideal, é muito possível que você vá se frustrar e não vai aguentar o longo prazo, né? Então, para podcast é a mesma coisa. Se você olha os grandes podcasts patrocinados que, o Igor do Flow, o Vilela do Inteligência ganham milhões com podcast. Se você começar com esse objetivo, também vai dar ruim, né? Então você tem que começar pela tua paixão, pelo teu nicho e por você gerar conteúdo, né? Na minha opinião. Porque é isso que faz o longo prazo acontecer. Tanto empreender é isso também, né? Se você não gosta do processo e da jornada, você vai desistir, né? Agora, como você pode monetizar? Eu tenho exemplos aqui até no estúdio, né? De podcasts pequenininhos, né? Que começaram a monetizar. Primeiro, não conte em monetizar, a não ser que você acerte na Mega Sena, né? Mas não conte com o AdSense, por exemplo, do YouTube, que a monetização a cada 1000 views você ganha, por exemplo, $1, né? Então, porque você vai ter que ter muita audiência para você ganhar dinheiro. Agora, qual é o melhor formato? Patrocínio. Então, se você fica muito bom no seu nicho e tem consistência, marcas do seu segmento podem querer patrocinar o seu podcast, que é colocar a marca na televisão ou que você faça algum depoimento por X mil reais ou X reais de inserção, né? Então, esse é o melhor formato, é o formato que eu pratico no meu e outros podcasts que aparecem aqui, que gravam aqui no estúdio, fazem, né? Agora, se o podcast é um veículo para tua empresa ou para tua marca, como por exemplo é para Monteu, ela é uma ferramenta de marketing da sua própria empresa. Então é como se a verba de marketing do seu negócio pagasse pela produção, né, do podcast, que é uma ferramenta de marketing, né? Que incrível. E você acha que entra o quê? Mas em vez de um podcast, muito mais que ativação de cliente, ele também é o quê? Um branding? Com certeza, com certeza. Ele é topo e meio de funil, eu acho. Tá. Não, eu acho que ele pega o full funnel, ele pega o funil completo. Ele gera descoberta da tua marca, principalmente através dos cortes que distribuem. Uhum. Para quem já assina ou te conhece, ele gera o meio do funil, que é a consideração, é o tempo de engajamento da pessoa com o teu conteúdo, né, de podcast, vai aumentar a consideração dela e vai deixar ela, no momento que ela tiver, que a gente chama no marketing, né, de in-market, que é quando ela está propensa a tomar uma ação de compra de alguma coisa, de um produto ou um serviço, ela vai lembrar de você como top of mind naquele segmento. Então, a constância dela estar engajando com o teu conteúdo, se ela tiver interesse pelo seu produto ou serviço, a tua marca vai ser a primeira que ela vai lembrar e aí você converte. Portanto, se você tem lá na descrição do seu episódio ou um merchan que você fez agora há pouco aqui no episódio, a pessoa vai lembrar, é um CTA, um call to action, ela vai comprar, né? Então, ela pega o funil inteiro, né? Top. E os erros? Oi, pode falar, cara. Eu ia falar pro Léo isso, é tão legal que a gente... Tá acontecendo com a gente, porque a gente usa isso no fluxo de cadência lá na Monteu. E as pessoas, elas... Olha, eu não conhecia Monteu, mas eu vi o Receita de Sucesso podcast, fui procurar, encontrei vocês e agora eu quero me tornar cliente. Sim. Olha que legal. É isso. Essa jornada é muito legal. É isso. Maravilha. E onde a gente errou que as pessoas não precisam errar?
Olha, putz, tem vários tipos A de gente erra erro. tanto, né? É, Inclusive começo- hoje ele ia falar, ele tava pensando É. nisso, ele só não disse. No começo a gente erra tanto, meu Deus não, do no céu. começo a gente erra muito. Eu acho que, ó, eu vou falar assim, eu vejo tantos eu tenho o meu e eu vejo vários que passam pela Pod Factory, né? Eu estudo e pesquiso muitos podcasts, né? Eu acho que um erro que eu vejo é às vezes você querer fazer o seu podcast crescer muito rápido e você perder a essência do seu podcast convidando pessoas às vezes que são famosas, mas que não se conectam com o teu nicho. Isso é um erro que eu vejo. Você fala, nossa, eu vou trazer um famoso, né? Mas aquele famoso às vezes não tem nada a ver com o seu podcast, entendeu? Você vê que não traz resultado, não dá view, não dá audiência. Eu já vi Joel J participando de podcast que não deu 1000 views. Caramba, claro. Não por causa dele, por causa do podcast, entendeu? Então, acho que tem que tomar muito cuidado com como que você vai construir, né? Pensar no médio e longo prazo. Se você quiser truque de curto prazo para gerar audiência, não vai dar certo, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? Você se manter consistente na sua estratégia, né? A outra coisa eu já vi já vi uma marca famosa que começou a trabalhar com a gente aqui e que também desistiu num curto prazo porque achou que ia dar certo muito rápido, né? E aí não conseguiu. Então acho que partiu da premissa errada. Então, acho que se você partir da premissa errada de fama, conseguir fazer o podcast ser uma ferramenta de awareness muito rápido, não vai dar certo. Então, acho que esse é o principal tipo de erro que faz as pessoas ou desistirem no curto prazo ou a fazer medidas ao longo da trajetória do podcast que tira a identidade, você não vai para lugar nenhum e nunca vai dar certo, né? Porque tudo na vida é longo prazo, né? Com certeza. Verdade. Eu ia te fazer uma pergunta. Hoje, mudou a forma de se construir autoridade hoje? Porque antes eu me lembro claramente, você abria um canal no YouTube, aí tinha que começar a gravar vários videozinhos, né, ensinando as pessoas, educando as pessoas. Primeira pergunta, morreu esse modelo e renasceu um outro formato? E hoje, na sua percepção, qual a melhor forma de você construir autoridade para quem está querendo começar? A gente sabe que tem o Instagram, tem podcast. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que, assim, ó, se a gente olhar 10 anos atrás, como que os primeiros influenciadores foram surgindo, né? Isso. Principalmente, antes do termo influenciador, vocês lembram quais eram os termos que usavam? Antes foi youtuber YouTuber. e Verdade. antes foi blogueiro, Verdade, verdade. certo? Verdade. Então, a influência começou com esses termos no mundo digital. Então a pessoa era blogueiro, então escrevia, colocava foto e tudo mais para falar sobre suas experiências e a sua autoridade. E depois começou o YouTube. O YouTube começou principalmente com uma mistura de entretenimento com vídeos informativos, você educando a respeito de um tema. Então você vê médicos famosos, nutricionistas famosos, né, e pessoas de N segmentos que construíram canais que às vezes têm 10 anos ou mais, e elas ficaram conhecidas por aquilo, né? Normalmente com conteúdos mais longos. De um tempo para cá, o que mudou? Na minha opinião, os conteúdos foram ficando cada vez mais curtos em duração. Certo? Então você vê, não, você tem que aumentar a frequência de publicação, vídeos de até 10 minutos. Então você vê mesmo esses influenciadores, youtubers, médicos, né, pessoas de nicho, com autoridade, fazendo vídeos mais curtos, mais condensados. Por quê? Com o tempo e com as redes sociais, o tempo de atenção diminuiu. Certo? Então você vê hoje o fenômeno de vídeo curto, short videos, TikTok, Instagram Reels e Shorts, é por conta disso. Né? Por isso que a distribuição do nosso tipo de conteúdo de podcast dá muito certo com corte, porque o tempo de atenção das pessoas é curto, né? Então essa foi, acho que, a principal mudança na influência. Você tem que saber, e aí, para quem é podcaster, que é uma ferramenta muito poderosa, eu falo que você tem que ter o que chamam de ambidestria. Você tem que saber fazer o conteúdo longo e o conteúdo curto ao mesmo tempo, né? Para construir influência, né? Caramba. E isso é uma tendência que tende a ficar, né, Léo? Porque cada vez mais as pessoas estão mais corridas, cada vez mais o custo do lead está ficando cada vez maior. Sim. Então, tá todo mundo disputando aquela mesma pessoa, né, para aquela atenção. Exato. E aí você tem que dominar formatos, vamos dizer assim, sabe? É isso. E funciona esses modelos ainda de pegar conteúdo, gravar no YouTube e dar para as pessoas ficarem assistindo aqueles vídeos? Não é mais esse o caminho? Não, eu acho que assim, quem construiu a audiência e a autoridade no passado, né,
ainda consegue ter alguma relevância. Tá. Agora, se você vai começar hoje, né, a construir autoridade, provavelmente não. Como eu Provavelmente, construo autoridade hoje, então? provavelmente você vai ter que ter, ver no seu arsenal de ferramentas. Se eu falar em podcast, frequência de podcast e muito corte com frequência, né? E trabalhar muito bem como você faz a sua pós-produção para você gerar interesse. Tá. Porque senão você não vai ter retenção do seu conteúdo, né? Instagram, live, funciona ainda? Live. Cara, olha, eu acho que são poucas pessoas que conseguem ter live de sucesso, viu? Eu Se vejo você- cada influenciador lá com milhões de seguidores, você entra na live lá, tem 500, 600 pessoas. Exatamente, né? E se você não tem milhões de seguidores, você vai ter 10 pessoas na sua live, né? E porque a live, ela depende de comunicação síncrona, né? Que é você tá com a agenda disponível naquele momento da live para ver o conteúdo do outro, Uhum. né? E eu acho que a comunicação assíncrona é a melhor que tem, né? Que é você ter o conteúdo, a pessoa consome quando o algoritmo entregar ou quando você quiser, né? Acho que é o que funciona melhor, né? Com certeza. Mesmo na empresa, né? Comunicação assíncrona, bem feita, é o que faz a cultura funcionar bem, né? Cara, como que mudou, né? Mudou muito, né? Agora, imagina. Então, livro também era uma coisa que antes você construía autoridade sendo um autor, né? De livro lá exatamente. atrás. Como que Exatamente. vai mudando as... Eu acho que o livro, no arsenal de ferramentas para construção de autoridade, ele ainda é uma ferramenta, ele é um pilarzinho ainda, né? Você vê muita gente, né, de autoridade no mundo digital, lancei meu livro, e toda uma estratégia de lançamento para aquele livro virar best-seller, porque não basta lançar um livro, você quer falar, ele esteve no top 10 da Veja ou ele é um best-seller porque vendeu X mil unidades. E aí você tem que recorrer a estratégias de fórmula de lançamento quase, né? Para aquele livro vender muito de largada para aparecer na lista de mais vendidos, né? Eu conheço muita gente que usa livro como ferramenta também, né? Premiação, né? Você ter ganho alguma coisa, né? São sempre ferramentas de autoridade, né? No meu caso, que eu tenho uma agência, a gente ganhou mais de 15 prêmios internacionais, 4 leões em Cannes, maior festival de criatividade e publicidade do mundo, né? Isso é uma camada de autoridade que traz cliente, né? Também, né? Cara, que incrível. Pedir o pessoal seguir Receita de Sucesso Podcast no Spotify, no YouTube, no Instagram, né? Pedir para me seguir nas redes sociais também, oliveira.jussiel. Para erros de gravação, @Karen Haas. Se cadastra no canal do YouTube. Toda semana tem episódio novo. Então se cadastra lá. Aproveitar e pedir pro pessoal compartilhar esse episódio com todas as pessoas, né, que precisam construir influência, precisam construir autoridade, que é uma marca mais relevante, que quer conseguir mais clientes. A importância de você tornar o seu rosto mais conhecido. E, poxa, Léo, tem algum livro, seriado, algo que você indica nesse tema que as pessoas poderiam ler ou assistir? Olha, de marketing de influência, se as pessoas... se bem que hoje em dia traduz no YouTube, né? Mas eu acho, por exemplo, o podcast mais relevante hoje sobre economia criativa e marketing de influência é o podcast do Colin and Samir, que ele entrevista os principais podcasters e youtubers do mundo. Então eles entrevistam desde MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, mas para falar sobre técnica. Como que ele destrincha as técnicas que cada influenciador usa para criar autoridade e influência. Interessante. Entendeu? Então, Colin and Samir é uma dica não óbvia, que nem todo mundo conhece e que ensina bastante coisa boa. Livro? Livro, putz... falando de podcast também, eu comprei recentemente, não foi nem Kindle, eu comprei o livro mesmo, hardcover, capa dura, The Diary of a CEO. Desculpa que são todos conteúdos em inglês, mas que é o Diário de um CEO, do Steven Bartlett, apresentador do The Diary of a CEO podcast, com lições que ele aprendeu. Eu tô indo para essa linha, né, de influência e podcast como dica, tenho N outras dicas, né? Aqui atrás tem 3 livros de podcast, tá? O Tools of Titans e Tribe of Mentors, que é do Tim Ferriss, que ele é um podcaster um dos que eu mais admiro, acompanho a carreira dele desde 2007, quando ele lançou o primeiro livro dele, que é Trabalhe 4 horas por semana, né? The 4-Hour Work Week, né? Ele depois virou um dos principais podcasters dos Estados Unidos e eu modelo muito, você que é um cara que gosta muito de modelar e aprender,
eu modelo muito o estilo de entrevista do Tim Ferriss. E o Tim Ferriss deu uma entrevista no Colin and Samir, falando toda a técnica dele como entrevistador de podcast. Que legal. É muito interessante. Ele fala os aprendizados, as dicas e tudo mais, né? E esses 2 livros é um compilado dos aprendizados de cada episódio de relevância que ele teve. Capítulos curtos de 2, 3 páginas, com os principais aprendizados de Arnold Schwarzenegger, Barack Obama e por aí vai. E o Masters of Scale, que é o livro verde que está lá, do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, né, cofundador do LinkedIn, que ele tem um podcast também, mesma coisa. Cada capítulo é as lições dos episódios mais relevantes e no final ele tem sempre um quadrinho com a opinião dele sobre aquele episódio, do que ele achou e o que ele aprendeu, né? Então, pensa o seguinte, vocês como podcast Receita de Sucesso, um dia pode ser que vocês lancem um livro, Receita de Sucesso, com um compilado dos aprendizados dos principais episódios que vocês tiveram, certo? Pode ser um livro, né? Eu penso isso também, entendeu? Maravilha, ótimo. Você já estava sabendo ou não? Não, mas como assim? Quando a gente abriu esse episódio, eu falei assim que eu acho que vocês são um dos mais preparados apresentadores de podcast por conta muito de uma coisa que vem antes de podcast, que é de modelar. Vocês modelam, o sucesso de vocês como empreendedores está muito ligado a o quão curiosos e o quanto vocês aprendem com outras pessoas. Verdade. Né? E o podcast mostra exatamente essa característica de vocês. Né? Então, a minha dedução é, se eu sei o que os principais podcasters do mundo estão fazendo, vocês vão fazer também. E os principais fizeram um livro. Então a dedução minha é uma extrapolação do que eu enxergo de vocês. Né? Maravilha, demais. Uau! Ô, gente, nesse episódio aqui do Léo, Nayara, Felipe, eu quero todas as frases do Juscel de tipo, maravilha, show de bola, faz um compilado e manda tudo pra mim. Memes, né? Memes. Faz parte. É isso que me destaca dos demais. Léo, onde as pessoas te encontram? O jeito mais fácil, procura ou Léo Cuba no Google, mas Léo Cuba, com K, no Instagram, e no Instagram, no link da bio, tem todos os outros canais. Então, link pro YouTube do podcast, do Spotify, bio, redes sociais e por aí vai. Legal. Essas indicações suas, que foi lá do podcast, né? Uhum. Americano, o livro, tem em português? O pessoal vai conseguir acompanhar em português? Acho que o YouTube sim, porque tem a legenda, o YouTube legenda em português. E o livro do Diary of a CEO, eu não sei se já tem em português, mas esses tem. Que é o Ferramenta de Titãs. Ferramenta de Titãs e Tribo de Mentores, eu acho, do Tim Ferriss. Acho que ambos têm em português, sim. Maravilha. Cara, te agradecer demais por essa mentoria aqui, ó, incrível, né? Para quem quer construir influência. Falamos bastante também, vamos aqui no nicho, né? Como podcast sendo uma das maiores ferramentas hoje da atualidade para quem quer construir autoridade. Te agradecer demais aí pela participação. Por ter aberto a casa aí do Pod Factory pra gente também, que aqui já se tornou a casa do Receita de Sucesso. Obrigado. Eu que agradeço, fecho falando que eu admiro muito vocês, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem com Receita de Sucesso e tenho certeza que é só o começo, né? Com certeza. Só o começo. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.